é um preconceito que é denunciado pela mulher mesmo, que é mãe solteira, que tem um filho. Eu fico assim, what? Porque isso na verdade devia ser uma exigência masculina, porque o cara sabe, essa mulher tem filho, deixa eu. Ele tem que saber como é que é o filho dela. É uma criança bem cuidada, essa mulher aí tem um ponto a mais, porque é uma boa mãe. Essa diz que é preconceito o homem não querer relacionamento com mãe solteira. Além disso, ela diz que deveria ser um ponto a mais se a mulher for uma boa mãe para o homem se relacionar com uma mãe solteira. Eu vou deixar abaixo na descrição o link para você chegar ao canal Papo de Negão, ele falando de um homem que foi condenado a pagar pensão para dois filhos que não são dele. Detalhe, não era ex-mulher, era apenas namorada. E mesmo assim o juiz falou, ou você vai pagar a pensão para esses dois filhos que não são seus, que são da sua ex-namorada, ou você será preso. Além disso, eu já vou falar para vocês um caso em que um engenheiro foi obrigado a pagar pensão para a enteada, e dois casos em que dois homens, mesmo o exame de DNA sendo negativo, os juízes obrigaram eles a pagar pensão para os filhos que não são deles. Em pleno século XXI, tem homens que não aceitam filhos da namorada. Tem mesmo. A mãe solteira, gente, ela, na maioria das vezes, ela é mais madura, mais exigente. E elas querem um homem tão maduro quanto elas. Então, eu acho que uma das coisas que pode ser que aconteça é que as mulheres também, mães solteiras, elas são mais exigentes. Então, eu acho que muitas vezes também não é nem que o cara não aceita seu filho ou o relacionamento não dá certo. É que você também não tolera um cara imaturo. Como mãe solteira enxerga a mãe solo pra se relacionar. Então, a partir do momento que o relacionamento, que a ficada começa a ficar mais séria, você vai contar que você é mãe. E aí que vai separar um homem do moleque. Então, o homem, ele vai virar e falar assim, não, beleza. Show. E o moleque vai simplesmente falar, ih, tá afim de ser padrasto? Não, não quero ser pai e tal, sou muito novo. Tchau, beijo na bunda até segunda. Segundo a loira do vídeo, a mãe solteira é mais exigente do que uma mulher que não tem filhos. Além disso, a mãe solteira não tolera um homem imaturo, que na cabeça dela, um homem que não quer relacionamento com mãe solteira é imaturo. E a mais novinha aí do vídeo, ela diz que o homem que não aceita relacionamento com mãe solteira é moleque. Notícia que está no site da Justiça Brasileira. Engenheiro condenado a pagar pensão à enteada. 9 salários mínimos de pensão. Uma decisão da Justiça de Santa Catarina determinou que um engenheiro pague pensão à filha da sua ex-companheira. A sentença proferida pela juíza Adriana Bertoloncin, da primeira vara da família de São José, em Santa Catarina, foi baseada no conceito de paternidade socioafetiva. O caso ocorre em segredo de justiça e foi divulgado pelo jornal Estado de São Paulo. Um engenheiro já paga pensão para a ex-mulher e agora deverá pagar para a enteada de 16 anos ou irá preso. Detalhe, você pensa que a pensão vai até 18 anos? Se a criança, o adolescente ou a jovem aqui no caso, a enteada do engenheiro quiser fazer faculdade, ele deverá continuar pagando a pensão para a filha que não é dele. Já pensou? Se ela quiser fazer medicina, são 6 anos, depois uma pós-graduação? Bem, além disso, a mãe continua recebendo pensão do pai verdadeiro. Para quem não sabe, na justiça brasileira é assim. Se o homem que está pagando pensão para o filho que não é dele, a pensão socioafetiva, não vai livrar o pai biológico de ficar pagando a pensão. A mãe vai receber pensão do pai biológico e a socioafetiva. Pontos de vista sobre essa notícia do engenheiro. Para o professor de Direito da USP, José Fernando Simão, a juíza Adriana teve uma atitude equivocada. A decisão desencoraja os maridos a serem bons padrastos e aos homens a terem relacionamentos com mães solteiras. Notícia do UOL. Mesmo após DNA negativo, pai afetivo deve pagar pensão alimentar. Magistrado reforçou que a criança não pode ser penalizada pelas atitudes dos adultos. Decisão da Vara Única de Coronel Freitas de Santa Catarina ao determinar o pagamento de pensão alimentícia à criança, inclusive de valores atrasados, sob pena de prisão em regime fechado. O argumento utilizado pela defesa do homem é que, após a grande decepção que ele vivenciou ao saber-se traído,
ele até passou a usar drogas. Além disso, a decepção de descobrir que o filho não é dele. Notícia da Gazeta do Povo. Um pai que entrou com uma ação pedindo anulação de registro civil de paternidade e fim de obrigatoriedade de pagar pensão alimentícia teve o seu pedido negado pela primeira vara de família e sucessões da comarca de Aparecida de Goiânia. Após um exame de DNA, ele descobriu que não era o pai da menina. Ele disse que por causa da descoberta rompeu os vínculos com a mãe e também com a criança. No entender da justiça, o homem não poderia se eximir de arcar com as despesas referentes ao custeio da criança, nem alterar o seu registro de nascimento, pois cabe ao judiciário amparar os interesses dos incapazes. Bem, o homem está sendo incapaz de se livrar de ter que pagar pensão para uma filha que não é dele, mas a justiça não pensa nisso. Eu vou postar agora o vídeo dessa moça, ela respondendo alguns comentários. Primeiro, era uma pessoa falando que o homem que vai se relacionar com uma mãe solteira, sendo padrasto, ele fica limitado a educar a criança. O cara fala nesse vídeo para outros caras que o primeiro problema de se relacionar com uma mulher solteira é que o padrasto fica muito limitado. Vocês viram aí ele falando, não tô inventando, né? Em relação a educar a criança, em chamar a atenção, né? Ou até dar uma palmada na criança. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Uma coisinha bem simples. Se você não é o pai do meu filho, você não tem direito nenhum de dar qualquer palmada no meu filho. Óbvio que se eu tenho um relacionamento com você, você vai chamar o meu filho e vai falar assim: ah, essa coisa aqui tá me incomodando e tudo mais. Ou, que é o certo, chamar eu, a mãe dele, e falar: olha, isso aqui tá me incomodando, eu gostaria que mudasse. Porque eu, quanto mãe, sim, devo chegar ao meu filho e falar pra ele o que está certo ou errado. Agora, você, que não tem função nenhuma... Tá. Segundo essa, o padrasto não tem direito a educar o filho que não é dele. Porém, ele terá o dever de pagar a pensão socioafetiva. Além disso, se você tentar educar o filho, sabe o que pode acontecer? Como esse caso que está no site Consultor Jurídico. O homem passou 6 meses preso por falsa acusação de estufa, vou falar assim para o YouTube não boicotar o vídeo. A enteada de 15 anos não gostou de ter levado bronca do padrasto porque ela queria levar o namoradinho para dormir em casa. Então ele não permitiu, e o que ela fez? Ela o acusou de tê-la estufado. Ele foi solto depois de 6 meses preso porque não haviam provas. Bem, eu não entendo. Se não havia provas, se não foi feito exame, como ele ficou preso? Simples. A palavra da menina bastou nesse caso. Por quê? Porque ele não quis permitir que ela levasse o namoradinho para dormir na casa dele. Além disso, ele deu broncas nela. Então é isso que pode acontecer para você que pensa em se relacionar com uma mãe solteira. Porque se for o pai verdadeiro, se tem uma relação de amor com a filha, entre a filha e o pai, a filha não vai fazer isso. Óbvio, se for pai verdadeiro e tiver uma relação de amor entre os dois. Mas, enteada, você se arriscaria? Mãe solteira, nem o diabo quer. Já vou falar pra ti. O cara quer até a mãe grávida, com o bebê na barriga. Que dirá a mãe solteira? O outro falou assim: sustentar filho de outro homem é ruim, hein? Meu querido, aposto que tu recebe R$ 900. Porque todo homem que fala de dinheiro, de sustentar, de interesse, é quem não tem. Porque o que tem não fala disso. Agora, o que não tem, o que recebe R$ 900, nossa, fala como se fosse milionário. O outro fala assim: assumir mãe solteira é como levar pedra dura para cima do morro, é furada. Imagina a furada que é se relacionar com um cara mente fechada e ignorante como esse. Ela disse que o homem que está preocupado, que fala em dinheiro, é o homem que não tem, que ganha R$ 900, né? Como se fosse o homem ser mau caráter. Tantos homens que não têm a possibilidade de ganhar bem, alguns homens ganham apenas R$ 900 e ela fala com esse desdém. Mas só para lembrar, o primeiro caso que eu li para vocês sobre o engenheiro tem dinheiro, tanto que ele vai pagar pensão de 9 salários mínimos. Esse vídeo é pra você, mulher, mãe solteira.
prestar muita atenção no cara que você está se envolvendo. Se eles fazem vídeo para outros homens não se envolverem com você, se alerte para não se envolverem com eles. Não caia nesse conto, entendeu? Assim como tem aqueles homens ali falando um bando de bobagem, seguidores de outro que falam uma bobagem maior, há homens bons, entendeu? Que são escolhas certas para sua vida e para a vida do seu filho. E outra coisa importante é toda vez que você entrar num relacionamento sendo uma mãe solteira, uma mãe solo, que não é vergonha nenhuma, deixe claro para o seu parceiro que você quer se relacionar como mulher e homem, você não está procurando um pai para o seu filho. Se imponha e faça as escolhas certas. Não deixe se cair nas armadilhas de se envolver com homens de pensamento pequeno, medíocre como esses. Não deixe seu filho conviver com homens como esses. Escolha corretamente. Mesmo que dure anos você sozinha, é muito melhor do que estar acompanhada de pessoas como essas. Bem, na cabeça dela, o homem que não quer relacionamento com mãe solteira tem pensamento medíocre. Como ela falou, você, mulher, não está procurando um pai para o seu filho, não é mesmo? Você está procurando um companheiro. Só que depois, meus amigos, a justiça vai fazer você pagar pensão socioafetiva para filho que não é seu, da mesma forma que um pai verdadeiro, um pai biológico paga, tá bom? Lembre-se disso. É óbvio que a gente não fala, não é preconceito contra o caráter da mulher, dela ser mãe ou não, nada disso. O problema é que, no Brasil, onde essa pensão socioafetiva já está fazendo muitos homens pagarem pensão para filhos que não são deles, lembrando que mesmo assim, a mãe vai continuar recebendo a pensão do pai biológico, do pai verdadeiro, tá? Além disso, num país onde 80% das acusações, vocês sabem do que, são falsas, e eu já provei isso, você vai correr o risco, como aquele caso que a enteada fez uma falsa acusação porque o padrasto não estava permitindo que ela levasse o namoradinho para dormir em casa e ela não gostou das broncas, você vai se arriscar? A escolha é sua.